A nossa pesquisa começou de um interesse particular, assim, meu, de trabalhar com a literatura fora das revistas especializadas em literatura. São várias as revistas, ou mesmo suplementos jornalísticos, que são especializados em literatura. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem o suplemento do Diário Oficial, né, o suplemento do Minas Gerais, que há muitos anos publica literatura. Há revistas especializadas, como a revista Complemento, né, que foi uma revista assim, da geração do Silviano Santiago e tudo. E eu pensava que havia, né, literatura em revistas semanais não especializadas. E, por acaso, eu encontrei mesmo, por acaso, num acervo da revista Manchete, na minha casa, uma entrevista do Fernando Sabino, chamada Autocrítica do Fernando Sabino. E ele, então, fazia um depoimento sobre a leitura, sobre ele como escritor e tudo, e essa revista era de 1967. Então, eu fiquei muito interessada, pensei, bom, deve ter outras autocríticas de outros escritores, enfim, essa revista deve ser um bom acervo literário também. Então, eu passei a pesquisar a presença dos escritores mineiros na revista Manchete. Então, foi a primeira fase assim, do trabalho que eu chamei na época Escritores em Cena Mineiros em Manchete. Principalmente porque meu interesse era como que o escritor faz seu depoimento como leitor. Então, esse leitor-escritor, que eu já vinha pesquisando desde o mestrado, né, nas minhas pesquisas sobre o Pedro Nava e sobre o Graciliano Ramos, eu via que havia, então, no jornalismo, essa presença desses depoimentos. Foi isso que eu comecei a pesquisar. Por isso que eu, enfim, quando a gente estava trabalhando em sala de aula, eu cheguei até, né, Clésio, a te chamar para fazer parte. E esse foi o nosso start para começar a nossa pesquisa de fato, a desenvolver o nosso tema dentro dessa perspectiva, buscando dentro da revista Manchete os escritores mineiros que figuravam a revista e tiveram uma importante contribuição literária nela. E nesse processo, como é que porque você foi fazendo um banco de dados, Isso. Como é que você criou aquela planilha? Assim, eu acho que isso eu sempre tive curiosidade de saber como é que você chegou nela. Primeiramente, nós tivemos um roteiro a ser seguido, né? Nós precisávamos saber o nome do escritor, precisávamos saber o tipo de texto que o escritor estava desenvolvendo na revista, se era, por exemplo, uma crônica, ou se era uma coluna que tratava de assuntos diversos do dia a dia, ou, enfim, né? E buscando esse tipo, se era crônica, se era um conto, ou se era uma reportagem. Tivemos dentro da revista Manchete uma recorrência bem grande de reportagens e matérias que eram desenvolvidas por escritores, né? E esse banco de dados foi desenvolvido dessa maneira, criando essas colunas específicas para descrever o que cada autor fazia dentro da revista Manchete e qual era o tipo de texto que era veiculado ali, que era publicado na revista. Então, nós criamos um banco de dados do ano de 52, que foi quando a revista Manchete nasceu, até dentro da primeira década de surgimento da revista, até o ano de 1962. Então, temos um banco de dados com todas essas informações contidas ali. A gente encontrou muitos autores mineiros, né? Quer dizer, a nossa hipótese tinha razão de ser, né? A nossa hipótese Encontramos mineiros foi e não confirmada. mineiros, mas muitos mineiros. Né? A nossa hipótese foi confirmada. E é interessante observar que dentre os escritores mineiros que figuravam a revista Manchete, né, dentre eles o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, Henrique Pongetti, que era responsável por escrever a primeira crônica de abertura da revista. O Drummond. O Carlos Drummond de Andrade, ele fez parte dos primeiros exemplares da revista, e o número 1 da revista Manchete contém uma crônica dele intitulada Cultive o Seu Neto. Então, digamos que ele foi um dos escritores mineiros que, né, abriu efetivamente a revista Manchete com um texto literário. Minas Gerais é um estado famoso por seus escritores, é um estado de forte e rica tradição literária. Seria injusto se nos concentrássemos num ou noutro nome.
Para muitos teóricos da literatura, a literatura brasileira teria até começado no arcadismo mineiro, de que são expoentes Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. A literatura mineira avançou pelo tempo e deu ao Brasil nomes da expressão de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e cronistas importantes como Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende. Talvez eu concentre nesses três nomes a minha preferência quando o assunto é escritores e suas cidades, já que o cronista é aquele escritor que trata da vida cotidiana, da cena urbana, do dia a dia. E ninguém melhor que esses três, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e Otto Lara Rezende, para simbolizar a força da crônica mineira. Um gênero literário desprezado por alguns, mas enaltecido por outros e finalmente reconhecido por Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários brasileiros, como um gênero que tem, embora não pareça, o poder de permanecer. Você acabou por se dedicar mais ao estudo do Fernando Sabino, né? Sim. Sobre ele, assim, o que é que você achou de relevante, de diferente, de interessante, assim, que é notável? Bom, há muita coisa para se dizer sobre o Fernando Sabino, né? Além dele ser um escritor brilhante. A contribuição literária do Fernando Sabino em Manchete foi muito importante, foi muito substancial para a revista. E a partir da contribuição dele, literária, dentro da revista Manchete, nasceram obras como o livro de crônicas dele, que é O Homem Nu, que é uma reunião de crônicas, que muitas delas, algumas que nós já confirmamos, serem publicadas na revista Manchete. E a partir daí, outros livros de crônicas que são reuniões de textos, de inscritos, primeiramente publicados em uma revista semanal e posteriormente transformado em livro, em uma obra publicada no formato de livro. A revista Manchete surgiu em 1952 por iniciativa do grupo Bloch Editores, liderado pelo empresário Adolfo Bloch. Ela surgiu com o objetivo de se tornar uma revista de circulação nacional e concorrer com aquela que era, naquele momento, a sua principal concorrente, a revista Cruzeiro, do Império Diários Associados, liderado pelo jornalista paraibano Assis Chateaubriand. Naquele momento, em 1952, a revista Manchete não dispunha dos mesmos recursos econômicos e materiais que a revista Cruzeiro tinha em suas mãos para impor a sua hegemonia. Por isso mesmo, o seu chefe, o jornalista Henrique Pongetti, resolveu investir na qualidade, resolveu fazer uma revista que reunisse os melhores daquele tempo. E entre os melhores ele conseguiu selecionar os mais importantes escritores brasileiros da época, entre os quais se incluíam Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e até Carlos Drummond de Andrade. Com essa proposta, a revista Manchete conseguiu cavar o seu espaço na preferência do leitor brasileiro, permaneceu por longo tempo em atividade na imprensa brasileira, marcou época na imprensa brasileira, produzindo um jornalismo rigoroso, de qualidade, que privilegiou a exposição dos escritores e de suas obras.
E é interessante essa coisa, eles criam uma revista com escritores já reconhecidos, para dar legitimidade à revista. Exatamente. E o fato de esses escritores estarem na revista faz com que eles ganhem mais legitimidade, mais publicidade de suas obras. Então, eles também vão se tornando mais conhecidos, vamos dizer. Exatamente. Né? Foi o que podemos dizer que foi um gancho que a revista Manchete deu para muitos deles, que tiveram seus nomes, né, conhecidos, através de seus textos publicados. E a partir dali, muitos escritores, né, que já trabalhavam, né, obviamente, com literatura, já eram escritores literários, mas a revista Manchete, podemos dizer que foi um grande início para muitos deles. Quando você elaborou o banco de dados, você notou uma repetição de uma matéria que aparecia, acho que semanalmente, durante um período, que Exato. chamava Os Escritores Falam de Sua Terra. Exato. Não é isso? Durante a pesquisa, nós descobrimos que eles elaboraram uma matéria e o título era exatamente esse, Os Escritores Falam de Sua Terra, e são 21 textos, onde cada escritor fala do estado onde ele nasceu. E a partir daí descobrimos essa reunião de 21 textos de escritores diferentes de cada um dos estados brasileiros. Dentro da proposta da revista Manchete de abrir um espaço e de garantir um espaço para a literatura, um dos acontecimentos mais interessantes, especialmente no ano de 1957, foi, como você disse, a série Os Escritores e Suas Terras. O que foi essa série? Essa série deu espaço nas páginas da revista para que 20 escritores brasileiros falassem de suas cidades de origem, ou melhor, de seus estados de origem. Então, Viana Mug falou sobre o Rio Grande do Sul, Guimarães Rosa falou sobre Minas Gerais, outros falaram sobre São Paulo, Paraíba, Alagoas, e coube a Marques Rebelo falar do Distrito Federal, então sediado no Rio de Janeiro. Cada escritor tinha um espaço para abordar sua terra natal, para selecionar os aspectos que considerava mais relevantes sobre a sua terra natal e fazia ali naquele texto um resumo, uma reunião dos fatos, dos aspectos, das características que mais impressionavam aquele escritor no que se refere ao seu espaço geográfico de origem. A minha missão nessa pesquisa foi fotografar todos os textos, digitar todos os textos, que são, exceto o texto de Minas Gerais, escrito pelo Guimarães Rosa, são inéditos. Não encontramos ele em nenhuma outra plataforma. Bom, você está dizendo exceto de Guimarães Rosa, porque a gente, quando viu o texto, a gente já o tinha visto publicado nas obras completas do Guimarães Rosa, né, pela editora Aguilar, ele está publicado lá. É um texto que é bastante conhecido, sobretudo porque é nele, pelo menos lá está a frase Minas são várias, né? Então a gente já tinha um conhecimento desse texto. Os demais não era do nosso conhecimento e a gente ainda não viu publicado em outro lugar que não na revista, até esse momento, né? Isso. O texto, que é intitulado Aí está Minas, a Mineridade, nós encontramos na internet com a seguinte referência de que foi publicado na revista Cruzeiro. Mas o que nós não sabemos, que nós não encontramos a edição da revista Cruzeiro, é se isso foi um erro ou se ele realmente foi publicado na revista Cruzeiro antes de ser publicado na Manchete. Engraçado que a coluna, ela tinha uma apresentação dos autores, chamada Sobre o Autor, que eram assim, bem elucidativas sobre aquele autor que não necessariamente tinha tanta importância assim, na época, né? Brasília já estava sendo idealizada. Eu acabei focando justamente no Distrito Federal, porque inclusive foram os textos que mais me chamaram a atenção.
O texto do Distrito Federal, que à época era no Rio de Janeiro, foi escrito pelo Marques Rebelo. E ele foge do modelo dos demais textos, porque ele chama Pequena Coreografia do Distrito Federal e ele desconstrói esse gênero que é a coreografia e faz uma descrição do local. Ele é muito satírico e ele, ao contrário dos demais textos, ele tinha desenhos satíricos e não fotografias, como é o caso. Eu confrontei esse texto com o texto de Goiás, porque Brasília estava sendo idealizada. E o goiano Afonso Félix de Souza, ele escreve o texto, ele escreve de longe, ele faz toda uma construção e ele fala da Áustria. Ele é muito romântico ao descrever o texto dele. E ele traz o progresso com um certo medo, mas como um progresso. Já no texto do Distrito Federal, o progresso ele vem como uma deteriorização. Então, são os textos que mais me chamaram a atenção mesmo. E no meu artigo eu me foquei nos dois. Marques Rebelo foi um escritor nascido no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor que se filiou literariamente à tradição iniciada por Manuel Antônio de Almeida, autor do famoso livro Memórias de um Sargento de Milícias. Essa tradição foi continuada, de certo modo, em alguns aspectos, por Machado de Assis e Lima Barreto, dois outros escritores do final do século XIX e do comecinho do século XX, que falaram sobre os encantos da cidade do Rio de Janeiro, os seus problemas, as suas tensões e, sobretudo, o seu material humano. É isso que interessa na literatura de Marques Rebelo. Talvez o seu livro mais importante, mais conhecido, seja A Estrela Sobe, que é a história de uma moça dos subúrbios do Rio de Janeiro, de um bairro humilde, simples, da cidade do Rio de Janeiro, e seu sonho de ascender economicamente e socialmente na vida carioca por meio do ingresso no mundo maravilhoso do rádio. Então, por meio dessa história, Marques Rebelo fala um pouco, escreve um pouco e conta um pouco para o leitor como era Rio de Janeiro da sua época, como era o mundo do rádio, o mundo da comunicação e, sobretudo, o mundo das ruas. A Marques Rebelo interessa a cena urbana, interessa os embates ocorridos nas ruas entre os seus diversos personagens. A gente verificou que no caso do Distrito Federal, além dessa veia satírica, né, dessas ilustrações que são desenhos, dessa retomada do gênero, né, que você estava dizendo, existe também um cunho assim, político muito acentuado, o que a gente não vê em alguns, o texto sobre o Ceará, a gente não vê isso. Mas no texto do Jorge Amado sobre a Bahia tem um pouco esse cunho político de chamar atenção para as misérias, né, da Bahia, para as situações do povo, a situação de miserabilidade mesmo, né, das pessoas. Então, a gente foi percebendo isso, né, que tem uns textos que são mais ufanistas, inclusive o da Paraíba chama Por que me ufano da Paraíba, né? E outros que são mais críticos. E então você tem uma unidade como reportagem na revista, porque é uma série de 21 textos que vêm, inclusive, enumerados, né, a cada semana e tudo. Alguns escritores já eram reconhecidos, o próprio caso do Marques Rebelo e do Jorge Amado, como eu estou aqui dizendo, mas alguns são novos, né, que estavam aparecendo a partir daqueles textos. Então, novamente, a revista fazendo o papel de lançar escritores e de legitimar aqueles que já são reconhecidos, né? E aí você constrói uma espécie de imagem do Brasil com os 21 textos, né? Que é meio misturada, né? Justamente. Ufanista e crítica também, né? Pela época, a série ela não apareceu como apresentação. A série ela apareceu, não houve uma apresentação falando o que seria a série. E por que seria isso. E pela época a gente até fala da questão de ter um estilo propagandista mesmo, né, da Terra. Mas o que acontece que o Marques Rebelo, ele quebra essa propaganda, ele faz muito mais denúncias. O teor dele é quase totalmente político mesmo. Que ele critica a população, ele critica o hibridismo da população,
ele critica os políticos, assim, de forma direta mesmo, como ele fala quando ele vai descrever a depressão. Ele fala de depressão e ele fala da depressão dele e fala que a maior depressão é a Câmara dos Vereadores, que ele pode chamar. Aí fala do lixo nos mares. Então, é uma coisa bem diferente, porque os demais textos, eles sempre trazem culinária, belezas naturais, e o Marx Rebelo, ele foge, ele é a contramão disso, ele desconstrói aquela imagem de cidade maravilhosa que ainda temos hoje, né? Para os estudiosos da literatura e, sobretudo, da história da literatura brasileira, esta série de textos se converteu em importante documento histórico e em importante documento relacionado a uma certa cartografia da literatura brasileira. Por esses textos, é possível pensar um pouco sobre como era a produção local e regional em cada um dos estados brasileiros retratados por esses escritores. A relação dos escritores com suas terras geralmente é de afeto e de saudade. É bom também a gente lembrar do aspecto gráfico da matéria, porque era uma reportagem em série, né? E tinha um aspecto gráfico muito bonito, vamos dizer, porque eram fotografias muito... estou até lembrando isso, porque essa é a natureza da revista, né? A Manchete vai se tornar talvez a revista mais importante na fotografia jornalística, né? Ganhou prêmios de fotojornalismo, ela tem essa característica como veículo de comunicação. E essa matéria ela era muito bem ilustrada, com fotografias muito bonitas, né, que contribuíam para a divulgação daquele estado, né? A nossa, como não vem a apresentação, né, a gente sempre ficou sem saber se era uma matéria tipo encomendada, porque o roteiro parece muito de todas elas, né? Fala da culinária, fala do povo, fala dos escritores, Da né? beleza da mulher. Da beleza da mulher. Então tem todo um roteiro, parece, mas ao mesmo tempo tem essas diferenças entre os textos que a gente fica sem saber se era uma encomenda que cada um fazia do jeito que queria ou se não era encomendado por um roteiro, enfim. Isso a gente não conseguiu ainda descobrir. A Manchete vai se tornando uma revista com outro perfil, depois ela vai se especializar, inclusive, em cobertura de carnaval. Né? Se a gente pega as capas da revista do ano 2000 para trás, até de 75, praticamente todas as capas têm a ver com algo de festas, de várias festas. Faz né? muitas reportagens do carnaval, mostrando fotos, depoimentos das pessoas. Exato. Então, a gente estudar essa primeira década, que é o que a gente selecionou ao final desse banco de dados, nos dá essa possibilidade de perceber que naquele momento você tem um tipo de revista que se torna um arquivo literário e aí para a teoria da literatura e para a história da literatura ela se torna fundamental. Né? E aí por isso que a pesquisa tem que continuar para a gente ver o que é que ela contribui nesses elementos. Né? É interessante observar também que durante um certo período essa mudança, essa transição da revista Manchete ocorreu devidamente ao fato de ser excessivamente literária. Quando estudamos um artigo publicado na revista Complemento, se eu não me engano, encontramos ali alguns depoimentos de alguns escritores da Manchete que naquela época A revista chama Comunicação. Comunicação. Que é uma revista sobre a história da revista Manchete. Exato. A revista Comunicação. E esse artigo que foi publicado em 1977, se eu não me engano, pela revista Comunicação, muitos dos articulistas da Manchete estavam ali contando a história da revista, de como ela nasceu e como ela chegou até aquele momento a se tornar o veículo de comunicação da época. E um dos depoimentos encontramos exatamente essa descrição de que a revista, dado um certo momento, era excessivamente literária e eles precisavam pensar em uma outra forma para continuar competindo no mercado com as principais revistas da época. Foi quando nós podemos perceber essa transição, inclusive literária da revista, que ela vai deixando de ser menos literária nesse sentido, de conter muitos textos.